A rotina do transporte público, como todo mundo sabe, é muito corrida. Na pressa, às vezes fica complicado compreender as necessidades dos usuários com deficiências e problemas de locomoção. A dificuldade de se movimentar pode causar limitações na vida de muita gente. Mas isso não significa que essas pessoas sejam incapazes. Muito pelo contrário. Para que a gente possa fazer a nossa parte no atendimento a essa parcela da população, é importante entender direitinho como funciona na prática cada perfil de pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. Vamos ver? Os passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida são os deficientes visuais, auditivos, intelectuais e físicos. Além deles, as gestantes e os idosos também precisam de cuidados especiais. Os perfis de pessoas com mobilidade reduzida são pessoas que têm dificuldades de se locomover e de equilíbrio mais evidenciadas e dificuldade ou pouca familiaridade com o ambiente e as regras sobre as quais elas estão submetidas em determinada situação. É importante, antes da gente falar desses perfis, entender que ajudar, né, é estar disponível para saber o que o outro necessita de ajuda efetivamente, não atropelar o que eu acho que o outro precisa. E todos nós, pelo menos uma vez na vida, pegamos um ônibus que a gente nunca pegou para ir para um lugar que a gente nunca foi, né? Então que a gente não tem familiaridade. Uma pessoa em dificuldade, quanto mais a gente pressiona, pior fica, porque a pessoa vai ficando mais nervosa, mais ansiosa. É importante que o nosso interlocutor, a pessoa que esteja do outro lado, tenha paciência para poder nos ajudar até a encontrar a melhor forma e mais rápida de se comunicar e de se colocar dentro do ônibus. Bom, o melhor a fazer é prestar bastante atenção aos cuidados específicos que a gente deve ter. Começando pelos deficientes visuais. Anota aí. Deficiência visual. Pessoas com deficiência visual são aquelas que apresentam baixa visão ou cegueira. A seguir, vamos ver como podemos ajudar essas pessoas na utilização do transporte público. Para se aproximar de uma pessoa com deficiência visual, toque suavemente em seu ombro e pergunte se ela precisa de ajuda e como você pode ajudar. Sempre deixe que a pessoa segure seu braço, porque é ela quem precisa acompanhar os seus movimentos, e não o contrário. E lembre-se de sempre conduzi-la pelo lado oposto ao da bengala. Para subir os degraus, o certo é que o deficiente visual esteja atrás de quem guia. Mostre a ela, com a ajuda das mãos, onde fica o assento e deixe que ela se acomode sozinha. E tem outros cuidados que podem fazer toda a diferença no atendimento desse perfil de passageiro. Espia só. Não fale alto demais e nem baixo demais. Se ofereça para avisar quando saltar do ônibus. E quando for indicar trajetos, seja o mais claro possível. Fale claramente as direções, mas evite fazer gestos, apontar, balançar a cabeça e usar expressões como ali e lá. Tome cuidado para o ônibus não parar em frente a um obstáculo que possa dificultar a saída da pessoa. Sempre informe ao cego sobre obstáculos na calçada, como meio-fio, poças, buracos e degraus. Avise se o ônibus precisar parar fora do ponto ou mudar de itinerário. E anota aí, a lei garante a entrada e a permanência do cão-guia nos meios de transporte. O que não vale é ficar brincando com o animal, porque ele está ali exercendo uma importante função de auxílio ao deficiente visual. Deficiência auditiva. Agora, vamos falar sobre deficiência auditiva, que é quando a pessoa tem dificuldade de escutar e, por causa disso, de compreender a fala. Vamos ver? Fale sempre devagar e claramente com a pessoa surda. Quando falar, olhe diretamente para ela. A leitura labial é importante para que ela entenda o que você diz. Gestos podem ajudar. E quando sentir necessidade, use também a escrita, se for possível. E o mais importante, se não der para entender o que a pessoa disse, peça para repetir. Ela está acostumada com essas dificuldades. Se a gente finge que entendeu, pode acontecer aquele mal-entendido, a pessoa pegar a informação errada e aí já viu, né? Deficiência física. Deficientes físicos são pessoas com dificuldade permanente ou transitória de locomoção e movimentação. Aí vão algumas dicas boas para ajudar esse pessoal.
Sempre pergunte à pessoa como fazer para ajudar e peça orientação sobre os equipamentos que ela usa. Quando for ajudar um deficiente físico a subir os degraus, fique atrás dele. Quando forem descer, fique à frente. Ao auxiliar o cadeirante na tarefa de descer um degrau ou uma rampa, o mais indicado é ter paciência. Lembre-se de sair com a cadeira de rodas de frente para a rua, para que o cadeirante possa descer com segurança. Eu trabalhei como 7 anos como cobrador e estou há 1 ano e 2 meses como monitor operacional. Eu já nasci já com a deficiência, entendeu? Por um bom período, eu mesmo me imponho limite, entendeu? A partir do momento que eu liberei minha mente para assim, vamos dizer, que eu posso fazer quase tudo, as coisas melhoraram bastante. Hoje em dia eu faço quase tudo. Tá certo que algumas, como subir uma escada, muitas das vezes eu preciso do auxílio do corrimão, entendeu? Ou, tipo assim, num trânsito, eu não vou me arriscar a dar correr para pegar o sinal, não. Eu vou esperar. A deficiência hoje, para mim, eu não vejo. As pessoas que convivem comigo também não vê. Isso tá só na cabeça da gente mesmo. Deficiência intelectual. Pessoas com dificuldades na aprendizagem, na comunicação ou com limitações em suas funções são chamadas de deficientes intelectuais. Aqui vão algumas dicas de como lidar com este perfil. Quando for falar com o deficiente intelectual, o melhor é ser claro, objetivo e ficar calmo, porque ele pode demorar um pouco mais para entender o que você diz. Se ele estiver viajando sozinho, pergunte se precisa de ajuda ou se quer que você indique onde deve descer do ônibus. Se ele não quiser ajuda, não precisa insistir. O melhor é respeitar a vontade dele, que é capaz de fazer muitas coisas sozinho. Gestantes. As grávidas também estão no grupo dos passageiros com mobilidade reduzida, porque apresentam dificuldades de movimentação, insegurança para subir e descer degraus e outras limitações próprias da gravidez. As gestantes são tratadas nesse perfil de mobilidade reduzida por conta das transformações que o seu corpo tem durante a gestação, né? Ela ganha bastante peso, né? Ela tem aumento do volume abdominal, existe também uma mudança um pouco do centro de gravidade, então ela começa a se deslocar de uma forma diferente do que ela fazia antes. Há que se proteger também essa gravidez, há que se proteger a gestante e o feto, para que qualquer traumatismo também não possa causar uma cessação da gravidez ou qualquer outro problema, né, para a mãe e para o feto. Então, dentro desse conjunto todo, né, uma certa mudança na marcha, né, a marcha um pouco mais lenta, especialmente no final da gravidez, né. Então, todo esse conjunto, essa necessidade de proteção faz com que a gestante esteja inserida hoje nesse contexto da mobilidade reduzida, com uma atenção especial para a sua segurança. Legal isso! Agora, vamos entender um pouco melhor como podemos ajudar as futuras mamães no nosso dia a dia. Se você perceber que ela pode ter dificuldades com os degraus, ofereça ajuda. E se achar que vai ser complicado para ela passar pela roleta, ofereça um dos assentos exclusivos e peça gentilmente que ela efetue o pagamento, ou que passe o cartão para que você rode a roleta. Idosos. Os idosos precisam de atenção redobrada. Pois é, com o envelhecimento algumas mudanças acontecem, como a diminuição das capacidades físicas, a dificuldade de lidar com mudanças e várias outras alterações. Então é importante ficar ligado. O ônibus deve parar exatamente no ponto e o mais perto possível no meio-fio, como esse colega aqui fez. Ofereça ajuda se perceber que o idoso tem dificuldades de entender o número e o destino do ônibus. E tenha paciência enquanto ele estiver passando o Rio Card Sênior. Se os assentos estiverem ocupados, tome a iniciativa de pedir gentilmente a um passageiro mais jovem que ceda o lugar. A maior dificuldade dos idosos no transporte público é a questão das arrancadas e das freadas dos ônibus, porque é como se fossem 2 tempos diferentes. O tempo do motorista, que é o tempo da pressa, que leva a muito estresse e, consequentemente, traz muitas consequências, né? E o tempo dos velhos, coitados, porque eles talvez queiram, eles também têm pressa, mas eles não conseguem. Eles têm muitas doenças, entre elas as principais são a
osteoporose, que é realmente essa fragilidade dos ossos, que eles vão ficando muito porosos, então a queda para eles pode ser fatal. Outra doença muito comum nos velhos, nos idosos, é artrite e artrose. Então, o que acontece? A mão, eles não têm movimento fino, eles não conseguem fechar os dedos da mão. Então, eles não conseguem segurar as barras. E com isso, né, se nessa hora também tem uma arrancada, eles se soltam no chão. E na realidade, gente, os velhos somos nós amanhã. E a gente fica velho num piscar de olhos, como o tempo passa. Então é isso aí, compreender um pouquinho essa diferença do tempo e a diferença da funcionalidade e da debilidade do corpo, que é essa realidade que envolve os velhos, os idosos, que tanto precisam, né, do transporte coletivo. No batidão do dia a dia, às vezes a gente passa por cada situação complicada. Tem aqueles que descontam o seu estresse no nosso trabalho. Tem passageiro que reclama da demora, do barulho, do trânsito. No meio dessa confusão toda, pode parecer angustiante ter que esperar a movimentação de passageiros com dificuldade de locomoção. Mas é bom lembrar que acidentes são bem mais estressantes e, além disso, representam uma perda de tempo muito maior. Por isso, espere sempre os passageiros com mobilidade reduzida terminarem sua movimentação para sair com o ônibus. E conte sempre com os colegas, que podem dar aquela forcinha fundamental. Afinal de contas, quando a gente trabalha em equipe, nenhum problema fica pesado demais. Porque no dia a dia do transporte público, nós somos os protagonistas. E no fundo todo mundo sabe que o nosso trabalho bem feito só traz benefícios e mais segurança. Gente, acho que chegamos ao ponto final dessa viagem. Hoje conhecemos os diferentes tipos de deficiência e descobrimos o que cada uma delas pode demandar no dia a dia de nosso trabalho. Aprendemos alguns cuidados fundamentais para atendermos esses perfis de passageiros e o quanto o trabalho em equipe pode ajudar nessa tarefa. Também percebemos a importância do respeito ao ritmo, às necessidades e aos desejos das pessoas com mobilidade reduzida. E o principal, entendemos que a deficiência não torna ninguém incapaz. As barreiras são criadas pelo preconceito e pela falta de informação. E essas duas coisas não podem ficar no nosso caminho. Você vai gravar?